Bolsa de Valores tem uma queda de 0,33% e é o segundo dia no campo negativo. E a gente tem agora um cenário. Danilo, o índice Bovespa se aproximou na região de 106 mil pontos, a sua máxima histórica. E agora a bolsa cai por dois pregões. E aí, quais são os próximos passos? Bolsa vai iniciar seu processo de queda ou apenas foi uma recuperação para o pregão a bolsa voltar a subir e romper o seu topo histórico? Então seja bem-vindo aí ao nosso fechamento do mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o índice Bovespa, dólar e os principais papéis que impactam a bolsa de valores, as blue chips e várias ações para a gente poder ficar no radar. Olha só, hoje, apesar da gente ter o segundo pregão em queda do nosso índice Bovespa, a semana nós temos uma valorização do nosso mercado financeiro de 0,81%. É uma alta importante dentro de uma tendência de alta nesse médio e curto prazo, onde a gente percebe que o índice Bovespa ele sinaliza essas movimentaçõezinhas direcionais. E nesse movimento, eu até estava fazendo um estudo, eu vou fazer até um estudo curioso e um pouco mais detalhado, tá? Apesar desse segundo dia consecutivo de queda, eu acredito que a bolsa está acumulando muita força para ela poder romper a sua máxima histórica, a casa dos 106, e buscar até os 110 mil pontos. Olha só, gráfico diário, eu vou fazer um estudo, tá? Um estudo um pouquinho mais próximo, tentar fazer um estudo de padrões de candlestick. Gráfico semanal, o índice Bovespa está tentando romper a casa dos 106 mil pontos. Perceba que a gente tem uma formação de um triângulo ascendente, cuja é uma figura com um padrão de alta, caso esse nível de resistência seja rompido, e a sinalização é de alta, gráfico semanal. E olha só o gráfico diário, uma coisa curiosa, tá? Uma coisa curiosa. O índice Bovespa, quando ele iniciou um movimento de alta um pouco mais direcionado, um exemplo aqui, ele subiu por 4 pregões consecutivos. A sua queda foram de 2 pregões, dois candlezinhos de baixa. Então, o que acontece na sequência com o nosso mercado? Ele vai lá e desenvolve um movimento um pouco mais expressivo. Então, ele sobe aqui aproximadamente 6%, cai por aproximadamente 2%, depois ele retoma o seu movimento de alta na casa de 6,5%. Por que eu fiz essa comparação? Porque se eu perceber que o índice Bovespa ele tem uma sequência de fundo acima do fundo anterior, eu posso interpretar que este movimento de 4 candles, ou melhor, este movimento de alta, tá? Não estou falando da quantidade de candles, mas a movimentação de candles, essa daqui, a gente poderia refletir essa mesma movimentação que foi feita. E no tempo, a gente tem a correção do preço desses dois candles por aqui, onde ele também faz essa correção por aqui. Então, se eu levar em consideração que o índice Bovespa ele tem um cenário positivo, dados econômicos podem ser votados agora na terça-feira, reforma da Previdência, dia 22, aprovação do Senado Federal, isso vai trazer uma economia bem grande para o nosso país, eu acredito sim que o mercado financeiro poderia voltar a subir e romper a sua máxima histórica em rumo de patamares de 10 mil pontos. Então, isso daqui é uma análise um pouco mais detalhada do nosso mercado financeiro. Claro que, pô, Danilo, o cenário não predominou, ele poderia cair saudavelmente até os 103.500 pontos, e a gente vai avaliar ou ele volta para essa linha de tendência de alta, ou ele vai acumular força para voltar a subir. Dito isso, o mercado de dólar, o dólar na semana, ele trabalha próximo da sua estabilidade, o dólar sobe 0,3%, fechado aí na casa de R$ 4,12. Apesar desse movimento um pouco fechar próximo da sua semana sem tanta variação, o dólar ele teve bastante oscilação na semana. Ele chegou a subir 2% e hoje ele cai na casa de 1%. O mercado tem uma queda aí generalizada por mercado de câmbio. Então o dólar ele sinalizaria até uma possibilidade de queda nesse curto espaço de tempo. Ele está em 4,12, ele poderia cair até os R$ 4,05, a casa de 4,058. Vamos dar um giro nos papéis Petrobras. Petrobras hoje trabalha próximo da sua estabilidade, levemente no campo positivo. Ela reportou alguns dados de produção de óleo acima, batendo seus recordes, isso sinaliza mais produção para a empresa, um cenário bastante positivo. Petrobras sobe, corrige, sobe. Ela passa por uma pequena consolidação, superar a região de R$ 28,00 é uma sinalização de alta e um ponto de compra. Caso ela inicie um processo de queda, a minha média de 21 períodos é a nossa referência de preço. Eu tenho aqui agora as ações da Vale. A Vale que na semana ela trabalha num campo negativo, cai 5%, principalmente repercutindo aí a queda do minério de ferro lá na China, tá? No porto de Dalian. O que eu tenho aqui das ações da Vale? Eu tenho um suporte desenhado em 45 e uma resistência desenhada aqui na casa de 48,30. Então, o rompimento de uma dessas extremidades, na minha leitura, um movimento um pouco mais direcional. Passando aqui para o setor
bancos, tá? O Banco Itaú, ele tem uma queda aqui pelo seu segundo pregão consecutivo, em cima de uma linha de tendência de baixa. Na minha leitura, o nosso mercado, ele sobe, corrige. Caso as ações voltem acima dos R$ 35, a gente poderia ter uma formação de um pivô de alta e uma sinalização de Itaú até os 37. Caso ela volte a cair, R$ 33,50, depois R$ 33. Banco do Brasil fez oferta de follow-on, papel hoje sobe 2,5%, tenta romper esse primeiro nível de resistência. E da forma que está estruturado, se eventualmente o Banco do Brasil ficar acima desses R$ 46, o papel poderia subir até os 49 e depois até a casa dos R$ 50. Então, da forma que está estruturado, sim, eu vejo um cenário de alta para Banco do Brasil, porém, eu ficaria de olho se ele não perdesse a casa dos 45, ficar abaixo de 45, espaço para cair a R$ 43. Prosseguindo, e por último, não menos importante, eu tenho o setor financeiro, as ações do Banco Bradesco. Bradesco que ela atinge aqui a casa de R$ 34,50. Esse nível de preço é bem importante, bem relevante. Toque 1, 2, 3. Bradesco subiu bem nesses últimos pregões, nas duas últimas semanas, e agora ela passa por uma correção. Bradesco é um papel que tem espaço para cair um pouco mais, até a casa dos 32,80, e aí sim, caiu lá, montou um candle comprador, e eu acredito que tem espaço para alta. Então, Banco do Brasil, espaço para subir, Bradesco, espaço para cair, Petrobras testando resistência, Vale caiu 5%. Resumidamente, o mercado financeiro passou por forte volatilidade ao longo da semana e ela fecha com uma valorização de 0,9%. Então, mais uma vez, eu quero reforçar a importância da gente ficar de olho no cenário internacional sobre os próximos passos dos acordos comerciais entre Estados Unidos e China, quais são os reflexos disso nas economias mundiais, e aqui no Brasil a reforma da Previdência, que deverá ser votada em última instância agora pela segunda vez no Senado Federal, beleza? Bom, esses daí são os pontos que a gente vai acompanhar na semana que vem. Eu vou separar 3 ações aqui que chamam a minha atenção para a gente eventualmente trabalhar na próxima semana, de acordo com a movimentação do índice Bovespa. Já peço aqui, antes de mais nada, se você acompanha o vídeo de todos os dias aqui, faz parte do Radar Técnico, eu mandei uma mensagem lá essa noite, mandei uma mensagem hoje só para você ter algumas atualizações do nosso radar. Então clica lá para você ouvir a mensagenzinha de áudio, vai ser um prazer enorme. E não se esqueça também de acompanhar as nossas operações que estão em andamento. Estamos comprados ali em vários papéis, os em Minas, Movida, Trisul, Betol, BB Seguridade, enfim, dá uma olhadinha lá que a gente tem bastante coisa, eu vou bater um papo com vocês por lá, beleza? Bom, e se você puder dar o likezinho nesse vídeo, pressiona o botãozinho aí, é uma forma de você contribuir e ajudar aqui com o nosso canal, beleza? Eu começo fazendo aqui uma análise das ações da Multiplan, Multi3, onde me chamam a atenção pelo gráfico semanal, da forma que está estruturado, a ação ela estabiliza aqui uma formação de um pivô de alta, essa movimentaçãozinha, na minha leitura, sinalizaria uma retomada de alta para Multiplan. Então, acima dos R$ 29, eu acredito que as ações poderiam subir até os 32. Prosseguindo, Neo Energia, Neo 3. Neo Energia, apesar de ter tido aí um IPO bem recente, o papel tem uma resistência muito bem desenhada aqui em R$ 20,50, rompendo, próximo ponto, 21,50. Beleza? Então, da forma que está estruturado, pode subir aí 5% as ações da Neo Energia. E por último, não menos importante, eu tenho aqui as ações da Sabesp, onde tem um nível de resistência muito bem desenhado, essa casa aqui de 51,70. O rompimento desse 51,70, a gente teria aqui espaço para um movimento positivo até a casa dos R$ 58, beleza? Bom, turma, esse daí foi o fechamento do mercado. Tem várias e várias ações para a gente poder ficar de olho. Mais uma vez, eu queria agradecer a sua presença, a sua companhia. E eu vou aproveitar o espaço rapidamente, responder algumas solicitações. Você que fez o comentário aqui no vídeo abaixo, eu vou selecionar algumas perguntas que você me mandou, claro, para poder te ajudar e conta comigo sempre. E não se esqueça de colocar o seu comentário aqui embaixo, beleza? Bom, Banco Pan, vamos dar uma olhadinha aqui, BPAN 4, olha só, Banco Pan, que bacana. O Banco Pan, ela a princípio vem romper aqui Banco Pan, tá? Ela vem romper aqui, a princípio, esse primeiro nível de resistência em 8,10. Da forma que está estruturado, esse cenário, o papel poderia subir um pouco mais e subir até a casa dos R$ 10 nesse curto espaço de tempo. Então, sim, tem espaço para
nesse curto espaço de tempo. Fala, Alisson, Danilo, sou seu fã e acompanho o seu trabalho há algum tempo. Gostaria de investir em algumas empresas, como Itaú, Magazine, etc. Consigo investir sem acompanhamento das oscilações, mercado, conseguir dormir tranquilo? Sou iniciante, legal. Adquirindo conhecimento, comecei a pretendo começar no bolsa. Não tenho tempo para acompanhar oscilações, se puder uma atenção. Alisson, olha só, que bacana, cara. Eu até fiz questão de selecionar porque isso é um ponto muito importante. Resumindo, Alisson, ele tem uma grana pela venda de um ativo que ele tinha, que é um carro, e ele quer entrar na bolsa. E qual que é o principal ponto? Como que ele veste aquela carteira e como que ele faz para ganhar grana? Primeiro ponto, Alisson, você determinou vários pontos. Você não tem tempo para acompanhar a bolsa, você tem outra atividade. Então assim, defina o seu perfil, defina quais são os seus objetivos antes de você querer colocar o teu dinheiro, porque ganhar dinheiro, qualquer investimento que você colocar, você vai ter mais riscos ou menos riscos, mas é o objetivo de qualquer investimento, você querer ganhar mais. O propósito é você colocar o seu dinheiro naquilo que você tem um objetivo. Você não tem tempo para acompanhar, mas quer fazer o seu capital crescer e aproveitar as oportunidades da bolsa? Tá tudo bem, legal. Existem técnicas estratégicas, mas diversifique o seu capital. Saiba onde você vai ter um pouco de segurança, o quanto que você coloca, saber comprar ações, não é só comprar e esquecer, dependendo se você for montar uma carteira, comprar um pouco todos os meses. Então defina um objetivo para você poder seguir, tá bom? O que, que eu sugiro para você de uma maneira simples, direta e reta? Pega o seu capital e divida ele em duas partes, três partes, tá? É, vamos começar três partes. Você pega duas dessas partes, você vai colocar tanto em renda fixa quanto em fundos imobiliários, para você ter uma certa segurança e ter uma renda, tá? Então, 2/3 do seu capital você coloca ali numa renda recorrente e também numa segurança. E a outra parte você pode pensar em investir no mercado de ações, saber qual é o seu objetivo, saber quais são os riscos e começar a direcionar devagarzinho, beleza? Para você também entender e não colocar todo o seu capital em risco, tá certo? Bom, então é isso. Legal, queria agradecer aí a sua presença, a sua companhia e desejar um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente está junto de novo, tá bom? Valeu, valeu, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.